Graça e paz, amados do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao canal Seguindo em Fé, onde a palavra de Deus é o nosso guia e a verdade é proclamada com fidelidade. Hoje, vamos abordar um tema que tem gerado debates e até confusão em muitas igrejas. Existem apóstolos nos dias de hoje? E se sim, como identificar os verdadeiros? É um tema que exige seriedade e embasamento bíblico. Por isso, prepare sua Bíblia, seu coração, e vamos juntos examinar o que o Novo Testamento nos ensina sobre o apostolado. O termo apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado ou mensageiro. No contexto do Novo Testamento, esse termo possui dois significados principais. Sentido restrito, oficial. Se refere aos 12 discípulos escolhidos por Jesus, Mateus 10, 2, 4, mais Paulo, chamado diretamente pelo Senhor, Gálatas 1, 1. Sentido mais amplo. Pessoas enviadas com uma missão especial, como Barnabé em Atos 14, 14, mas sem a mesma autoridade fundacional dos 12. É fundamental entender essa diferença para não cair em erros doutrinários. A Bíblia apresenta critérios claros para alguém ser considerado apóstolo no sentido oficial e fundacional. Primeiro critério: ter sido testemunha ocular do Cristo ressurreto. Atos 1, 21, 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Segundo critério: ter sido escolhido diretamente por Cristo. Gálatas, meio versículo 1, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Terceiro critério: sinais, prodígios e milagres como confirmação do apostolado, segundo Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, não era uma função auto-atribuída ou conferida por uma igreja local. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Isso mostra que o apostolado verdadeiro foi fundacional. Eles foram os alicerces da igreja, recebendo revelações diretas e escrevendo as escrituras inspiradas. Se o fundamento já foi lançado, não há mais necessidade de novos apóstolos nesse mesmo nível. Muitos líderes hoje se autodenominam apóstolos, mas é necessário fazer uma distinção. Há apóstolos como enviados para missões específicas. No sentido mais amplo, o termo pode ser aplicado a missionários ou plantadores de igrejas. Por exemplo, Barnabé foi chamado de apóstolo, Atos 14, 14, mas não possuía autoridade escritural como Paulo ou Pedro. B. Falsos apóstolos nos tempos bíblicos e hoje, 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. A existência de falsos apóstolos já era uma realidade no primeiro século. Imagine hoje. C. A moda do título apóstolo no meio evangélico. Infelizmente, muitos usam o título de forma vaidosa ou manipuladora como sinal de superioridade espiritual, sem atender a nenhum dos critérios bíblicos. Apocalipse 2, 2. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A própria Bíblia nos encoraja a examinar e testar, com base na palavra, os que se auto-intitulam líderes espirituais. Doutrinas distorcidas. Muitos ensinam heresias, colocando novas revelações acima das Escrituras. Manipulação emocional e financeira. Promessas de prosperidade, poder e bênçãos condicionadas à obediência ao apóstolo. Substituição da autoridade bíblica pela autoridade humana. Sim, Deus continua levantando homens e mulheres com chamadas específicas, mas não com o título ou a função fundacional dos apóstolos bíblicos.
Podemos chamá-los de missionários, evangelistas, mestres da palavra, plantadores de igrejas, mas sempre submissos à autoridade das Escrituras. Meus amados, em um tempo de tanta confusão espiritual, precisamos voltar aos fundamentos da fé. A autoridade da palavra de Deus é inegociável. O verdadeiro ministério apostólico já foi estabelecido pelos apóstolos de Cristo, e seu legado está registrado nas Escrituras Sagradas. O que vemos hoje são homens sendo levantados para proclamar o Evangelho, mas não para escrever novas doutrinas ou ter autoridade igual à dos 12. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não se impressione com títulos, examine frutos, busque a verdade nas Escrituras. Seja como os bereanos de Atos 17:11. Examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Se você ouvir alguém se dizendo apóstolo, teste-o pela Bíblia. Veja se sua vida reflete humildade, serviço, doutrina reta e submissão à autoridade de Cristo e da palavra. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, humildade e sede pela verdade. Se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outros que precisam compreender a importância desse assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para continuar firme conosco nesta caminhada de fé e verdade. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.